Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Mentira. Gente, mentira. Tô morrendo de vergonha de falar desse assunto. Morrendo. Só quis abrir aqui a conversa à la Anitta. Vamos lá? Falar de sexo, então? Podemos começar falando da vergonha, né? Essa vergonha aí que a gente sente. Por que será que a gente sente essa vergonha de falar que mães transam? Porque mães transam, né? E se não estão transando, pode ser por opção, porque não querem estar transando, tudo bem, né? Mas na grande maioria das vezes não é porque não querem estar transando, né? Tem alguma coisa acontecendo aí. Então, vamos começar falando da vergonha. Por mais desconstruído que a gente seja, o sexo é um assunto tabu, que dá vergonha. Se a gente for... Quando eu coloquei lá, né, essa frase no Instagram, mães transam. A primeira coisa que parece que vem à nossa cabeça, assim, nossa, minha mãe transa, será? Não, que nojo. Porque tem a ver, como eu falei aí na outra postagem que eu fiz, sobre a nossa relação também com a nossa mãe, né? A visão que a gente tem dela, a forma como isso era cuidado dentro da família, se era de uma maneira castradora ou não. Então, a realidade é que existe uma grande influência castradora relacionada a sexo da nossa sociedade como um todo para o corpo da mulher, em geral. E quando ela se torna mãe, ainda mais, né? Se a gente for parar para pensar, a imagem da mãe é uma imagem santa, uma imagem imaculada, uma imagem sem manchas. Vide aí a nossa história, e a história religiosa, que é bem forte no nosso país, né? Da mãe santa, mãe santificada. Então, na nossa mente, a gente querendo ou não, vem essa imagem de que a mulher que se torna mãe deveria ser santa, né? Mas aí vamos trazer um pouco mais para dentro da gente, pra gente que é mãe, mulher, né? Mesmo quem não é mãe, não tem problema nenhum, já é ótimo a gente estar conversando sobre isso. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente é bombardeado de diversos pensamentos que temos e não conversamos e não falamos, né? Sobre sexo. Quando a gente se torna mãe, nós somos, de alguma forma, capturados por uma rotina louca, por um sentimento louco de que... E isso é necessário, é fisiológico num primeiro momento, né? Assim que a gente pare, né? Que a gente coloca um bebê no mundo, a nossa atenção precisa estar, né? Isso é fisiológico, precisa estar ali inteiramente focado naquele bebê. São muitos fenômenos acontecendo. E, de fato, é um número bem pequeno de mulheres que ainda mantém aí a libido, né? Que é o tesão. E eu fico muito feliz por elas. Acho que elas devem ser bem felizes. Acho que elas devem ser super felizes. Mas não é o que acontece com a maioria de nós mulheres assim que a gente tem um bebê, né? Na maioria das vezes a gente realmente vai ficar ali um tempo, porque tem a ver com a questão hormonal, do quanto que isso vai influenciar no nosso tesão, na vontade que a gente tem de transar. Então, trazendo um pouco para isso, né? Para falar de sexo, saúde mental e maternidade. Será que dá para juntar tudo isso? Com certeza, porque uma coisa influencia na outra. Quando a gente tá com uma vida, né, cheia de tarefas que a gente precisa cumprir, nós mulheres, né, temos uma necessidade muito grande de estar relaxada, de estar disponível para o sexo, de estar atenta para essa parte também.
Isso envolve muito o nosso emocional, o quanto que a gente também precisa não só estar com o corpo disponível, mas a mente disponível para transar. Tem a ver com a nossa relação, a relação com a pessoa que a gente vai transar. Com certeza isso tem muito a ver e tem muito peso. Então, para transar, a gente precisa estar. A gente precisa ter o nosso prazer despertado, né? A gente precisa despertar o nosso prazer. A nossa relação com o outro precisa nos despertar algum prazer. E muitas vezes isso não é com estímulos sexuais, isso é com outros estímulos, com admiração, em você ver a pessoa interessada nas coisas que você gosta, opinando nas suas coisas e te fazendo uma pessoa melhor, querendo agregar à sua vida. Às vezes o nosso tesão também pode vir daí, o nosso prazer. A gente precisa de relaxamento. Vocês podem ir falando aí, ó, qualquer coisa. Relaxamento. Tem a ver também com o cuidado com o nosso corpo. Ou não somente com o cuidado com o nosso corpo, mas com a relação que a gente tem com o nosso corpo. Então, às vezes, tem alguma coisa acontecendo em que não se desperta esse prazer, e muitas das vezes tem a ver com essa transformação do corpo após a maternidade. E não necessariamente para o seu companheiro ou companheira. Às vezes é para você mesmo. A sua relação com o seu corpo, né? O que você criou aí de expectativas que você precisa ter um corpo X para poder transar. E isso acontece com todas nós, não é porque eu estou falando aqui que isso não acontece comigo, porque acontece sim. E uma coisa muito importante que a gente precisa ter para transar: tempo. Tempo. A gente precisa ter tempo. Tempo para que todas essas coisas aconteçam, tempo para que a gente se interesse pelo sexo, tempo para que a gente não esteja tão preocupado dessa relação acontecer a ponto de acabar fazendo com que ela não aconteça por esse desespero do curto espaço de tempo que a gente tem. E quem é mãe vai entender o que eu tô falando. Porque quando a gente é mãe, esse tempo se torna quase que exclusivo de outro ser humano. E aí, como faz para ter tempo para transar? E aí, o que eu falei lá na postagem é uma coisa muito real, né? O que eu escrevi lá na minha postagem. Que tá falando que essa rotina relacionada a sexo, roteiro. Esse roteiro que a gente tinha antes, né? Imaginando como que deveria ser para que aconteça um momento de prazer, o que você tinha como exemplo do que deveria ser, depois que você é mãe, isso muda. E às vezes a gente não muda junto. A gente sabe que mudou, a gente percebe que mudou, a gente vê que tá estranho, mas a gente não muda junto. E algumas coisas precisam ser mudadas e readaptadas para que seja possível uma mãe transar. Então vamos lá, vamos supor que a gente já tivesse tudo isso. O prazer despertado, o relaxamento, o tempo super disponível. Queria muito conhecer quem é essa mãe, né? Porque aqui essa não é a realidade. Que a gente esteja super bem com o nosso corpo, que a gente esteja super satisfeito com a nossa relação. Vamos supor que tudo isso esteja muito ok. Tem um fator aí externo, que é a presença de crianças. E esses dias eu vi uma postagem de uma pessoa, que eu não lembro quem é, falando sobre isso, sobre transar com crianças na casa. E ela deu a entender quase como se a gente não pudesse fazer isso. E aí vieram várias teorias e teorias e teorias sobre como que o casal não poderia transar com uma criança perto, mesmo que ela estivesse dormindo.
isso é bem polêmico, tá? O que eu vou falar agora, porque quando eu li essa mensagem, essa postagem dessa pessoa, eu fiquei pensando assim, mano, qual realidade que essa pessoa vive? Porque, assim, se eu não puder transar com crianças em casa, é claro que eu não vou transar com uma criança do meu lado, me vendo, me ouvindo, óbvio que não. Mas se eu não puder transar com uma criança na casa, eu vou transar onde, gente? Não são todas as pessoas que têm a realidade de ter pessoas com quem contar, de ter, né, tempo disponível e uma creche 12 horas por dia. E mesmo assim, isso, na realidade que a gente está hoje, no meio de uma pandemia, aí mesmo que não vai ser possível para a grande maioria. Então, de que forma que a gente pode se adaptar para que a gente também tenha saúde no nosso relacionamento? Né? Então, eu tô vendo o que vocês estão falando aqui, né? Chega a parte do corpo e pega, né? Que eu falei sobre a gente estar satisfeito com o nosso corpo. Pega muito, porque a gente, após a maternidade, o nosso corpo muda. E às vezes a gente não se adapta ao novo corpo que a gente tem, a gente não se admira pelo corpo que a gente tem. E isso é um exercício, não adianta eu falar aqui para vocês assim, se olhem melhor. Eu posso dizer sim para que a gente faça o exercício de se olhar com mais gentileza, ter gentileza para o nosso corpo, né? Mas eu não vou romantizar e dizer, nossa, eu me acho linda todas as vezes que eu me olho no espelho. Não, porque isso é mentira. E isso influencia muito, muito, muito no prazer que a gente sente. Aí estão falando aqui, né? Eu vi sobre isso, sobre a criança dormir no mesmo quarto. A realidade de muita gente é que a criança dorme, sim, no mesmo quarto. Então, como fazer? Você precisa fazer um sexo voraz? Você precisa fazer um sexo animalesco do lado de uma criança? Óbvio que não. Mas existe, sim, maneiras de se ter prazer, em despertar o prazer em si ou no outro, com silêncio, com respeito com quem está do lado, sem que as crianças acordem. Será possível que não tenha essa maneira de acontecer? Eu acredito que tudo é uma adaptação e cada família vai precisar ver de acordo com a sua realidade, com a realidade da sua casa, com o espaço físico que você tem, com respeito às crianças que estão na sua casa, né, com respeito a qualquer pessoa, mas que sim, que não se abra mão do prazer, porque o que a gente vê são tantas coisas relacionadas a isso, a proteção, que as crianças devem ser protegidas. Eu não estou falando isso, tá? Mas fica um excesso tão grande que a gente acaba, de fato, entendendo que o prazer é a última coisa que uma mãe merece ter. Porque a mãe tem que fazer tudo, a mãe tem que estar bem o tempo todo, a mãe tem que estar sempre trabalhando para os filhos, a mãe tem que estar sempre com todo mundo impecável. A gente pode estar bagaçada, escorraçada, mas os filhos têm que estar impecáveis, a casa tem que estar impecável, o seu relacionamento tem que estar impecável. E aí? E o nosso prazer? Fica onde? Fica em qual lugar dessa fila, né? Então, o que eu estava falando, vamos supor que a gente tivesse com tudo isso ok. O prazer, o relaxamento, o tempo disponível, o cuidado com o nosso corpo, a satisfação com o nosso corpo, estivesse tudo bem. Tem o fator criança, né? Tem um fator criança que é imprevisível. Se você, vamos supor, a gente organiza tudo para conseguir ter aquele momento de prazer e uma criança acorda. Ok, e o prazer vai precisar ficar por último, realmente. Ou uma criança interrompe. Ou o nosso medo de uma criança interrompe. E muitas vezes o nosso medo não permite com que a gente relaxe. Se a gente for pensar, desde o momento que a gente pariu, desde o momento que a gente trouxe essa criança para o mundo, a gente não relaxa. Eu não sei se sou só eu que tenho essa sensação, ou se todas as mães de alguma forma têm. Mas é difícil a gente relaxar. Eu me lembro logo quando eu voltei a trabalhar, né? A Ana Mel, minha filha mais velha, tinha nascido, eu voltei a trabalhar, ela tinha um aninho completo. E aí tinha vezes que eu tava lá interagindo com as pessoas e eu esquecia que ela existia. E me dava uma sensação de culpa, assim, meu Deus, esqueci da minha filha, eu esqueci.
Mas estava tudo bem, ela estava na creche, estava tudo certo, o pai dela estava lá, se acontecesse algum problema, a creche ligaria. Não teria por que me preocupar, mas a sensação é de que eu não poderia relaxar. E essa sensação, ela permanece. E se a gente não tomar cuidado, ela fica a nossa vida toda. E a gente não percebe. Não é à toa que existem mães que não percebem que os filhos cresceram, que não conseguem viver a própria vida. Porque esse sentimento é uma coisa que vai regendo a relação da mulher com tudo que ela vive. E eu tô falando disso, isso é um assunto muito sério, porque muitas de nós, né, vivemos aí essa intensidade no puerpério, que é esse momento pós-parto em que os nossos hormônios estão se reajustando e que a maioria das mulheres sabem, né, o quanto que é difícil esse momento do puerpério. E às vezes esse puerpério ele se prolonga muito mais tempo do que o que deveria ser. E tem a ver com os aspectos emocionais, com esses aspectos, essas inseguranças, a insegurança se os nossos filhos vão ficar bem. Isso influencia diretamente no nosso prazer. A Kellen está falando aqui, eu tenho a mesma sensação, e é a sensação de muitas mulheres mesmo, de que a gente não pode relaxar. E será que isso não influencia na nossa vontade de fazer sexo? De transar, como eu falei? Eu acho muito possível que sim, que essa nossa sensação de estar alerta o tempo todo, disponível o tempo todo, de que a gente não pode falhar, de que a gente não pode falhar com os nossos filhos, isso influencia sim no nosso relaxamento e na nossa disponibilidade a sentir prazer. Então, a maioria de nós, mães, mulheres, a gente se enrijece mesmo, sabe? Isso tem uma influência total sobre a nossa disponibilidade para transar. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu não vim aqui jorrar um monte de insatisfação no ouvido de vocês e não propor nada, né? Primeiramente, a gente pode conversar com o nosso parceiro ou parceira sobre isso. Isso já é um grande passo. Primeiramente, eu acho que é isso. A gente precisa conversar com quem a gente está junto, né? No caso de pessoas que têm um relacionamento fixo, né? Que com certeza isso fica ainda mais difícil. Então, acho que um primeiro passo é a gente conseguir conversar com essa pessoa que nós estamos. O segundo passo seria a gente entender que a nossa disponibilidade sexual, ela não é a mesma que era quando a gente não tinha filhos. Ela não é a mesma. Se antes, quando a gente não tinha filhos, a gente do nada sentia vontade de transar e estava disponível para transar, hoje que nós temos filhos, não é assim. Porque se a gente continuar com o mesmo pensamento, a gente vai se frustrar e vai entender muitas vezes que às vezes é um problema nosso ou um problema do nosso relacionamento. E grande parte das vezes não é, tem a ver com a realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade de ser mãe. Então, eu esqueci aqui o que eu falei. O segundo passo seria esse, né? Da gente entender que mudou. Não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, mas pode ser bom, pode ser muito bom e pode até ser melhor. Pode mesmo ser melhor. E aí eu vou contar assim um pouquinho de uma parte pessoal minha. Na minha primeira gestação, eu era muito novinha, né? 23 anos que eu tive a Ana Mel. Ana Mel nasceu de cesariana, foram diversas questões relacionadas ao parto e tudo mais. Eu tive muita dificuldade de compreender a transformação do meu corpo. Mas era uma coisa que não me deixava. Era como se eu estivesse me odiando a todo tempo. E se eu der um molezinho até hoje, isso acontece. Tá? Eu preciso estar sempre nessa manutenção da minha mente. Então, foi muito difícil, porque eu fiquei um longo tempo com essa dificuldade de aceitação do meu próprio corpo, e isso me impedia de sentir prazer, totalmente. Quando eu conseguia sentir prazer, logo me vinha esse bloqueio, assim, ai meu Deus, eu tô gorda, ai o meu corpo, ai o meu peito tá caído, ai eu tô mole, ai minha barriga, ai não tá bom, ai sai daqui, ai dá licença, não quero mais. Era assim.
E aí as coisas foram mudando, eu fui me permitindo, de alguma forma, a ter uma relação melhor, mas foi bem difícil, não vou falar que foi uma trajetória fácil, porque não foi. Veio a segunda gestação, e a gestação da Maria Flor foi uma coisa diferente, eu já tinha uma outra compreensão do corpo, eu vivi uma experiência de ter um parto normal, um parto natural, vivi algumas situações difíceis com relação a esse parto, mas de alguma maneira esse parto me deu uma certa sensação de que eu poderia qualquer coisa no mundo. E eu não sei explicar, foi um fenômeno mesmo que aconteceu comigo nessa experiência de parir, que parece que desbloqueou. Eu não sei explicar, gente, não sei explicar. Parece que esse parto desbloqueou essa minha dificuldade com o prazer. Assim, não vou saber explicar para vocês, só tenho como dizer que foi isso. Então, o parto, ele também tem alguma relação, pelo menos teve na minha vida, com essa... E os momentos da vida também são diferentes, né? Então, foi isso que eu vivi. Nessa segunda gestação, eu percebo que foi diferente. Então, o que eu tava falando, né? Nessa segunda, o segundo tópico aí que eu diria pra gente, né? Pra nós mulheres, seria esse. Realmente da gente entender que mudou. Mudou pra mim, mudou comigo. Antes era uma coisa, hoje é outra coisa. E se a gente não compreender essa mudança, a gente de fato não vai conseguir se desbloquear e se disponibilizar para ter uma vida sexual mais ativa. Então, entendam que mudou. E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, mas que você não vai fazer sozinha, já aviso de antemão. Porque lá naquele primeiro, quando eu falei que era pra gente conversar com o nosso parceiro ou parceira sobre o que está acontecendo com a gente, aí sim a gente vai ter o terceiro ponto, que é criar condições para que isso aconteça. Sim, não vai ser como era antigamente, em que não se precisava fazer nada ou criar nada para que tivesse uma boa transa. Você vai precisar criar condições para que isso aconteça. E isso inclui o quê? O lugar, como vai estar, se precisa arrumar alguma coisa, se não precisa arrumar alguma coisa. Infelizmente, eu poderia falar aqui, gente, se liberta e é isso, sejam felizes, mas não, exige uma certa organização. Porque se a gente não se organizar, a gente vai ser interrompido. E ser interrompido é muito ruim, porque faz a gente deixar de ter vontade de tentar. Então, a gente vai precisar criar condições. Isso inclui também, óbvio, principalmente a criança. Porque às vezes, se a gente tem com quem fique com a criança, filha, aí é qualquer lugar, qualquer momento, qualquer coisa, tá tudo certo. Então, vocês vão ver dentro da rotina de vocês, dentro da história de vida de vocês, o que é que vocês podem organizar para que vocês dois, ou três, ou quatro, não sei, quem sabe. Olha eu, a safada. Para que vocês consigam se disponibilizar para transar. Então, é alguém que precisa ficar com a criança? Se for, vamos ver isso. Não precisa. Se a gente colocar um desenho, ligar um desenho, a gente sabe que pelo menos uns 15 minutos elas vão ficar ali. Vamos lá, vamos se virar com esses 15 minutos. Olha, quando elas estão comendo chocolate, elas ficam quietinhas e não vão incomodar. Funciona na vida de vocês? Se funciona, ótimo, usa, não tem problema. Depois escova o dente, depois no outro dia você faz alimentação melhor. Não tem problema, mas é aqueles 15 minutos que vocês vão ter prazer de volta, isso é muito importante, porque vocês vão voltar pais melhores. É importante que a gente esteja feliz, porque pais e mães infelizes não vai ser bom para aquelas crianças também. Então, vocês vão ver dentro da rotina de vocês o que é que vocês precisam ajustar para criar condições para que isso aconteça. Então, um dia vai ser possível fazer um sexo super prazeroso e completo. Ótimo, fica feliz com isso. No outro dia, talvez não, seja algo mais carinhosinho e rápido, e tudo bem também.
Então, esse é o ponto mais importante. Como qualquer transformação na vida, a gente também precisa se transformar junto com hoje essa falta de disponibilidade, essa falta de tempo, essa falta de vontade. Então, são pequenos ajustes que a gente consegue fazer e que isso pode dar certo. Então, tomara que dê certo para vocês. É isso. Eu ia falar um pouco também sobre mulheres solo, né? Porque a gente não pode esquecer que existem mães que são solo. E muitas, a grande maioria. E aí, eu não vou saber muito dizer sobre esse flerte aí, como ele acontece. Gostaria super de ouvir as mães solo, para que eu possa trazer cada vez mais informações aqui. Mas existe também algo que não só as mães solo podem usar, muito pelo contrário, todas as mulheres podem usar, que é a masturbação feminina. E quando a gente fala que mães transam, a gente fala sobre isso também. Mães podem se masturbar. Mas isso eu não vou falar agora, porque é um assunto bem grande, é um assunto para outra postagem. E é isso. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. E eu vou fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então, em outro momento, eu falo sobre masturbação. Beijo.